Eu me animo, quando começa a chover eu fico pensando, eu vou fazer um exercício de física. Ô galerinha, olha só. Filminho pipoca pros fracos. Meus queridos, final de ano, uma matéria bacana pra gente dar uma olhada aí, cara. Radioatividade. Primeiro, é importante vocês entenderem que a radioatividade ela existe, ela é natural, a natureza é radioativa. Não se esqueçam, o ser humano na sua loucura começou a investigar os diferentes tipos de materiais, começou a perceber que os diferentes tipos de materiais são feitos de diferentes tipos de átomos. E ao investigar os átomos, nós começamos a classificá-los na famosa tabela periódica, ideia do russo alcoólatra Mendeleev, que depois foi sendo aprimorada e hoje nós temos a tabela periódica moderna, que na verdade conta uma história muito interessante, né? Não custa lembrar que os elementos da tabela periódica foram forjados no núcleo de estrelas. O ferro, por exemplo, é um material que exige pelo menos 3 estrelas para se formar. Para que o átomo de ferro surja na natureza, tem que ter ocorrido uma estrela, ela tem que ter explodido, segunda estrela, explodido, terceira estrela. Nós temos chance de formar o ferro. O que eu estou te dizendo é que a hemoglobina que circula no teu sangue tem um átomo central de ferro, e esse átomo de ferro já participou da formação de pelo menos 3 estrelas antes de estar aqui no teu corpo. Isso cara, parece mágica, né? É por isso que eu considero a física, a matemática, a ciência, de maneira geral, algo como quase religioso. Eu fiquei encantado, a primeira vez que me contaram que eu era filho das estrelas, que eu era feito de poeira de estrela, eu ri da cara da pessoa. Onde é que tu leu isso? Qual foi o livro de ficção científica que tu leu isso? E depois tu ficar sabendo que está provado matematicamente, que não há outra explicação. Meu, isso é muito bonito. E aí tu vai investigar a tabela periódica e tu percebe que tem átomos que têm o mesmo número de prótons. Porque a tabela periódica é em ordem crescente número atômico. 1 próton é hidrogênio, 2 prótons é hélio, 3 prótons é lítio e está acabado, 4 prótons é berílio e não se fala mais nisso. E assim por diante. Porém, tem átomos que são isótopos, tem o mesmo número de prótons, é o mesmo elemento químico, mas por ter um número diferente de nêutrons no núcleo, aquele núcleo fica como uma pedra no sapato. E aí tu tá louco para tirar aquela pedrinha, tu não pode, mas tu tá louco para tirar. Quando o átomo é um isótopo instável, com excesso de nêutrons no núcleo, ele começa a emitir esse excesso, essa pedra no sapato, na forma de radiação, radioatividade. Então, um material radioativo é um isótopo que fica com seu núcleo instável. Se eu pegar um contador Geiger na natureza e sair procurando, eu vou perceber que tem regiões naturalmente mais radioativas, regiões menos radioativas no planeta Terra. Tanto que quando tu vai tomar tua água mineral, leia no rótulo dela, radioatividade na fonte. Para saber se aquela água pode ser perigosa ou não, uma das coisas que a gente analisa é a radioatividade. Tu pega o contador Geiger e, cara, essa fonte de água mineral ela é muito radioativa, não posso engarrafar essa água e dar para as pessoas. Tu viu, eu estou te dizendo que a água que tu bebe mineral, ela é radioativa, só que é uma radioatividade mínima, totalmente inofensiva. Fica tranquilo, pode continuar tomando tua água. O ser humano, então, percebendo esses materiais especiais, ele começou a pensar, será que não dá para separar o átomo que é radioativo do átomo que não é? E aí começaram a investigar isso e começaram a ter sucesso no enriquecimento. Hoje, poucos países, poucos seres humanos do mundo dominam essa tecnologia de separar átomos radioativos de átomos não radioativos. O país no qual moramos, o Brasil, é um dos poucos países com essa tecnologia própria, que não foi copiada de ninguém, foi feita por brasileiros. Como é que é o processo de enriquecimento brasileiro, lá que ocorre em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro? A gente pega o material que a gente quer enriquecer, transforma ele num gás e joga ele em centrífugas, ultracentrífugas, poderosíssimas. Como é que é o processo de centrifugação da roupa molhada no cesto lá da máquina de lavar? A roupa está molhada, começa a girar, os corpos por inércia tendem a andar em linha reta e a água então por inércia passa pelo furinho do cesto da roupa. Então a água acaba sendo separada da roupa. Se eu fizer isso com um gás, as moléculas de gás mais pesadas, as radioativas, por terem excesso de núcleo de nêutron no núcleo, acabam saindo reto, enquanto as moléculas mais leves fazem a curva na centrífuga. Assim eu consigo separar o material radioativo do material não radioativo. Só que depois de muitas horas de centrifugação, eu consigo um enriquecimento de 10, 15, 20%. Ou seja, o material que
que tem lá 1 quilo, daquele 1 quilo de gás, 200 gramas é radioativo. Isso já é considerado um grande enriquecimento. Não dá para fazer bomba, o que é bom também, mas dá para gerar energia elétrica. Então tu vê, o Brasil tem capacidade de enriquecer, né, material radioativo, mas até uma certa taxa que o permite fabricar energia elétrica, produzir energia elétrica, mas não gerar bomba atômica. Quando eu tenho lá uma certa quantidade de material radioativo, ele está liberando radiação. O que está liberando radiação? Está liberando energia. Essa energia tem que vir de algum lugar. Está vindo do núcleo, por isso energia nuclear. E se eu estou emitindo energia do núcleo, essa energia está saindo do núcleo, tem que se manifestar, diminuindo a massa. Então tu vê aqueles nêutrons em excesso que cada átomo tem no núcleo vão sendo liberados na forma de radiação. Então o material, enquanto emite radiação, perde massa. Lembra, eu falei já do Sol para vocês, né, que a cada segundo o Sol perde 4 milhões de toneladas. Assustador. E mesmo assim, se expande, já que a atração gravitacional diminui e o Sol é uma bola de gás. Outra coisa que quando me falaram eu fiquei encantado, chocado. As estrelas estão se expandindo o tempo inteiro? Sim, porque ela está emitindo energia, está perdendo massa, e perdendo massa diminui a gravitação, a gravidade, e o gás, a nuvem gasosa tende a se expandir. Legal. Claro que no final da vida dela, quando acaba o material nuclear para reagir, ela começa a esfriar, já que ela não tem mais energia nuclear. E aí, ao começar a se esfriar, a gravidade começa a vencer a tendência do gás se expandir. E para saber se ela vai virar uma supernova, explodir, espalhando ferro e outros átomos pesados a conta-gota pelo mundo, ou se ela vai morrer como uma estrela, né, mais estável, ficar com uma massa estável e fria, isso vai depender da massa dela. Se ela for suficientemente massiva, a gravidade vai vencer as forças atômicas que não permitem que os átomos se encontrem e vai fundir alguns átomos e depois se explodir numa supernova, espalhando em pequenas quantidades materiais mais densos que o ferro. Por isso que na natureza, átomos que são mais densos que o ferro são raros, porque eles vêm de supernovas, explosões especiais de estrelas. Já os átomos que são abaixo do ferro têm grande quantidade na natureza, porque qualquer estrela gera esse tipo de átomo. É bacana também entender, né, a raridade dos elementos químicos em função da maneira como eles foram gerados no núcleo das estrelas maiores. Se eu não me engano, para ela virar supernova, tem que ter 4,5 vezes mais massa do que o Sol. Imagina, né? Tem que ser, o Sol é uma estrela mediana. Nós temos que ter uma estrela 4,5 vezes aproximadamente maior que o Sol para ter chance de que ela vire uma supernova e gere materiais raros como elementos mais densos que o ferro. Show! Embora nós tenhamos estrelas que são centenas de vezes maiores que o Sol e ainda estão ativas. Tu vê que loucura, né? As estrelas ainda são um mistério do ponto de vista da física. Agora olha só o que eu tenho para te contar. Mapear como é que essa radioatividade é emitida não é fácil. Porém, o ser humano criativo que é, arrumou uma maneira bem didática de entender a radioatividade. Eu vou lá, pego um material que eu enriqueci, material então com 10 gramas de material radioativo, pode ser 1 quilo de material, mas lá dentro tem 10 gramas de material radioativo. E eu percebo que ele está emitindo radiação. Aí eu vou lá e boto ele numa balança e vejo quanto tempo demora para essas 10 gramas de material radioativo se transformarem em 5. Eu meço quanto tempo isso demorou. Esse tempo, o tempo que demora para a massa de material radioativa cair pela metade, é chamado de meia-vida. O perigo deste nome é que o aluno poderia pensar, passa meia-vida, eu consumi metade do material radioativo. Passa mais meia-vida, acabou. E não é assim. Meia-vida é o tempo que decorre para que a metade do material seja consumida, seja emitida na forma de radiação. Mas sobra outra metade. Quando passa mais meia-vida, se reduz a metade de novo. E mais meia-vida, se reduz a metade. E eu te pergunto, por quantas vezes eu preciso dividir por 2 para que caia a zero a quantidade de material? Infinitas vezes. Eu preciso fazer o resto da minha vida essa divisão por 2 para terminar. É aquela famosa história da tartaruga, né? Ou Zenão, né? Aquela ideia filosófica de milênios. O cara disse, eu vou andar a metade do que falta para eu chegar na parede. Agora eu vou andar a metade do que falta para eu chegar na parede. Agora eu vou andar a metade do que falta para eu chegar na parede. Em quanto tempo eu chego na parede? Nunca
nunca chegarei na parede, né? Eu nunca chegarei na parede, porque por mais que falte um átomo, eu vou andar a metade do átomo. Depois vai faltar a metade da metade. E sempre vai faltar uma distância, eu sempre vou cortar ela pela metade, sempre vai sobrar metade. E aí, claro, né, filosoficamente, a gente pode determinar se vai ou não vai chegar. Tem alguns testes que a gente faz. Para quem for para das exatas, lá no cálculo 4, tu vai estudar séries numéricas, aí tu vai ver que tem série que converge, série que não converge, uma loucura. Mas o importante é tu perceber que passando 2 vezes meia vida, eu dividi por 2 e dividi por 2, que é o mesmo que dividir por... Ainda resta 25% do material radioativo. Passa mais meia vida, 12,5. Passa mais meia vida, 6,25. Por isso que dependendo do tamanho da meia vida desse material radioativo, pode passar milênios. Tu vai lá com o contador Geiger, ainda está super radioativo. Por isso que problemas de contaminação com radioatividade são tão delicados. Por isso que às vezes as pessoas abandonam uma região, porque elas, conhecendo um pouquinho de física, sabem que depois de 100, 200, 300 anos ainda haverá radioatividade. Tem materiais que têm a meia-vida de 12 horas. Quer dizer que depois de um dia, a radioatividade caiu a 25% depois do que era. E depois de algumas semanas, a radioatividade caiu para 0,000, e aí já é inofensivo, porque a natureza é radioativa. Nós estamos recebendo radioatividade agora, só que numa taxa que não interfere na nossa saúde. Só que alguns materiais têm meia-vida de centenas de anos, ou seja, ferrou. Para que eu, por exemplo, faça ressonância magnética numa pessoa, alguns tipos de ressonância exigem que eu coloque material radioativo dentro da pessoa. Só que aí eu vou usar um material radioativo com uma meia-vida super curta, uma meia-vida de 6, 12 horas. O interessante é que depois que eu injetei o material radioativo na pessoa, mesmo que a pessoa tenha expelido a maior parte desse material pela urina, parte da radioatividade contaminou essa pessoa, né? Só que como a meia-vida é muito curta, depois de alguns dias, a radioatividade daquela pessoa é quase nula, e a pessoa então não vai ter grandes complicações de saúde por ter sido contaminada com material radioativo para poder investigar o interior do corpo dela. Que loucura, né, cara? Tu injeta o material radioativo nas artérias do sujeito. Esse material radioativo se espalha pelo corpo todo. E aí depois tu vai lá, usa um puto do campo magnético para alinhar os átomos da pessoa, e aí tu consegue detectar da onde está saindo a radiação átomo a átomo e compõe aquelas imagens super precisas que permitem salvar a vida das pessoas com problemas graves. Certo? Que loucura, né, cara? Eu quase não consigo acreditar. Saiu, eu acho que foi esse ano, hein? Não, foi ano passado. No final do ano passado teve um problema com um desses materiais radioativos, lá em Campinas. Campinas é um centro de referência de tratamento oncológico, né? Contra câncer, inclusive infantil. E aí, então, as pessoas que estão lá investigando os seus tumores têm que fazer ressonância magnética. Então, naquela região se faz muito mais ressonância magnética do que em outros lugares. E aí, desses materiais radioativos injetados na pessoa estava contaminado com alguma coisa e matou algumas pessoas, cara. Numa mesma semana, algumas pessoas morreram por reação alérgica a esse material radioativo injetado. Então tu vê que tristeza, né, cara? Tá lutando contra uma doença. Vai fazer um exame relativamente tranquilo. E aí morre no exame para poder investigar a tua doença. É o risco que se corre, né? Na verdade, vários exames são arriscados. Só que o risco de morrer nesse exame é infinitamente menor do que morrer da doença que está investigando. Portanto, vamos radiografar, vamos fazer a ressonância magnética, porque isso aumenta a nossa chance de sobreviver, mesmo que fatidicamente algumas pessoas acabem sofrendo as consequências. Loucura! Radioatividade. O meu medo é tu entender a meia-vida como a metade da vida. Não é. Não é a metade da vida. Meia-vida é o tempo para reduzir pela metade a quantidade de material. E reduz pela metade, e reduz pela metade. Isso é uma progressão geométrica decrescente de razão 1/2. Então, se tu tem noção básica de matemática, tu não vai ficar na mão nessa questão. Para demonstrar o que eu estou dizendo, vamos supor que eu estou investigando um material radioativo e eu tenho lá no começo 80 gramas de material radioativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 80 gramas de material radioativo, é a massa. E eu percebo que demorou um certo tempo para esse material radioativo ter a sua massa reduzida à metade. 1, 2, 3, 4. Para que a massa de material radioativo tenha caído a 40 gramas, passaram-se 10 horas. O que eu vou perceber se eu vou fazer o gráfico
desta encrenca. Mais 10 horas vão se passar. E aí eu vou ter quanto de material radioativo? 20. Mais um ponto do meu gráfico. Mais 10 horas se passaram. E aí agora eu tenho 10 gramas de material radioativo. 10 gramas. Mais 10 horas se passaram. E agora eu já tenho 5 gramas de material radioativo. Muito importante tu perceber que esta curva jamais chega no zero. Ela sempre se aproxima, mas jamais chega no zero. Então o vestibular pode perguntar, né? Podemos dizer que depois de 1000 meias-vidas, o material tem a sua radioatividade anulada. É mentira. Ela pode ser inofensiva, mas ainda continua existindo. Se tens boas noções de progressão geométrica, eu diria que tu não tem como perder essa questãozinha. Radioatividade. Cuidado aí, pessoal. 2 meias-vidas se passaram e a vida do cara não acabou. Parece que o cara tem mais de uma vida, né? Passa 2 meia-vidas e o cara ainda continua vivo. Inacreditável. Toma cuidado com isso. Não usar a palavra meia-vida ipsis literis. Cara, eu acho que na postura de vocês tem 2 questões dessa parte. Se eu não me engano é a página 250. Deixa eu dar uma coladinha aqui para vocês verem. 200, bem no finalzinho da apostila. Na parte de física moderna. Se alguém achar primeiro. 251. Arrisquem, galera, só para ver se o que eu comentei com vocês vai te ajudar a matar a questão. E aí, de repente, a gente já corrige pelo menos uma delas. Lá na página 251, arrisquem a questão 3 e a questão 5, que fala de meia-vida. Dá uma olhadinha nisso. Bacana a tua ideia. Dá sim, daria sim. Se eu, por exemplo, bombardear isso com prótons, né, ou com raios alfa, com partículas de... eu posso acabar fazendo com que aqueles núcleos instáveis liberem energia mais rapidamente. Com certeza. Então, existe a possibilidade de alterar esse processo, de mudar essa velocidade. Quando a gente fala de meia-vida, a gente está abandonando o material para fazer o decaimento radioativo naturalmente. Mas com certeza, se eu alterar a situação onde aquele átomo está, eu posso diminuir o tempo de meia-vida, ou aumentar até, eu diria. Certo? Colocar num ambiente com uma condição tal que deixa o processo de emissão um pouco mais lento. Certo? Mas nunca vi cobrar essa noção. Mas bacana a tua pergunta. Existe a possibilidade de acelerar, principalmente, a meia-vida, né? Diminuir o tempo de meia-vida. Acelerar o decaimento radioativo.